Então, para animar, vamos cantar um canto sobre Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença, iremos sentir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Somos povo de Deus, e formamos o reino de irmãos, e a palavra que viva em nós guia e alimenta nossa união. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus, o nosso Pai, que nos criou, que também criou todo o mundo, o universo, e também a todas as coisas. Muito obrigado por esse dia, que sigamos até aqui para participar nesse encontro, nessa formação, nesse estudo, para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento sobre a Ti, Senhor, a Tua vontade em nós e com o mundo todo, a toda a humanidade. E por isso, nesse momento, nós vamos entregar a todo o nosso ser, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa missão confiada aqui na terra. Nós vos pedimos, Pai, que tu abençoasse a nossa família também, a nossa comunidade e a todo o povo que necessita a sua bênção, de modo especial aos nossos irmãos e irmãs que se encontram debilitados e enfermos. Que a tua graça, Senhor, já é suficiente e basta para aliviar os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois entre as mulheres, bendito do fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, ficamos assentados. E, primeiramente, todos são muito bem-vindos nesse encontro, porque nós estamos celebrando a missa da Bíblia e por isso, para comemorar a missa da Bíblia, a gente separa um dia, a gente escolhe um dia para que
a gente possa colocar na prática, colocar na coisa concreta que nós estamos comemorando realmente o mês da Bíblia. Então, esse dia é muito importante porque a gente vai conhecendo, vai aprofundando, sobretudo, a palavra de Deus. Como diz a Deus, a profeta Osias, capítulo 6, versículo 6, se você tem Bíblia, diz a Deus que, Osias, quem já encontrou, vamos a ouvir. Osias, ele está no Antigo Testamento. Então, ele é um dos... 6. Vou ver aqui. Osias capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. No caso, 6 e 6. Encontrou? Lei. Pode, é isso mesmo. Pode ler mais alto. Pois eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Isso. O que eu quero é a misericórdia, não é o sacrifício. E o conhecimento de Deus vale mais do que o holocausto. Então, o Senhor, ele queria que a gente sempre anda com a luz da tua palavra. Como diz os Salmos, capítulo 119, o Senhor, a tua palavra serve como a luz dos nossos caminhos e lâmpada dos nossos pés. E, na verdade, os judeus, aonde eles se encontram, mesmo nas casas, nas portas da casa, eles têm um texto que fala sobre a palavra de Deus. Se você vai para Israel, então tem casas, tem assim, casas residenciais, sempre tem uma frase que dizem sobre a palavra de Deus. E por quê? Porque isso é o mandamento de Deus e o pedido de Deus de que a tua palavra tem que ser lida, ouvida e escutada. Porque Deus quer o conhecimento sobre Deus. Não é o holocausto, não é aquele sacrifício de sangue e animais, mas sim a busca do conhecimento a Deus. Então, afinal, para iniciar, o que é a Bíblia? Uma pergunta. Uma pergunta que não quer calar. Isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Sagrada Escritura. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a luz que clareia. Enfim, temos várias descrições como a gente define a palavra de Deus, a Bíblia. Mas, na verdade, a palavra Bíblia significa conjunto de livros.
conjunto de livros. Então, se a gente diz conjunto de livros, então, dentro da Bíblia, existem muitos livros. E a Bíblia Católica contém 73 livros. A Bíblia Católica. Então, a Bíblia também é considerado como uma biblioteca pequena. De quem já foi estudar na escola, quem trabalha na escola, aí sempre tem biblioteca. Aí quando você entra na biblioteca, aí se encontra vários livros, tem livros de ciência, de história, literatura e tem muitos outros livros, porque é uma coleção de livros que está sendo depositado na biblioteca. Então, a Bíblia é considerado uma pequena biblioteca. Aí se encontra vários livros, como, por exemplo, livro de Gênesis, de Mateus, de Apocalipse, Salmos e todos. Então, a gente já tem uma ideia que a Bíblia é uma pequena biblioteca, a Bíblia é conjunto de livros. Agora, a pergunta: como foi escrito a Bíblia? Quais são as línguas ou idiomas que foram usadas para escrever a Bíblia? Durou quanto tempo? Quanto durou para que essa Bíblia foi feita? A Bíblia se tornou Bíblia mesmo. Durou quanto tempo para ser escrita essa Bíblia? Então, essas perguntas que nós vamos responder agora. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Com Israel, com Aline, né? Então, vamos começar. A Bíblia, para ele poder chegar aqui, precisava em torno de 1.200 anos. A duração da compilação. Para que isso chegar até aqui nós, precisava de mais ou menos 1.200 anos. Então, quantas pessoas que escreveram a Bíblia? A Bíblia foram escritos em torno de 40 pessoas. E por isso, a Bíblia é especial. A Bíblia não é um livro comum, porque o livro comum sempre é escrito por uma pessoa, mas a Bíblia não é. Foram escritos em torno de 40 pessoas. E entre essas pessoas, eles eram o quê? Eram doutores, eram pescadores, por exemplo, Pedro, eram inteligentes, profetas, pessoas mais simples, os cantores, como Davi, que contribuiu também a sua escrita nos Salmos, Salomão, também que era o rei, enfim. A Bíblia foram escritos de mais ou menos 40 pessoas, 40 homens, de várias profissões, de vários tipos e estados de vida. E isso que a resposta da pergunta: quanto durou e quantas pessoas? Agora, a outra pergunta:
Quais são as línguas usadas para escrever a Bíblia? No tempo de Jesus, existiam 3 idiomas, 3 línguas. Então, quais são essas línguas? A língua materna de Jesus se chama aramaico. Então, aramaico, a língua materna, que quer dizer, quando ele estava com a sua família, quando ele comunica com a sua mãe Maria, o seu pai, os seus amigos, os vizinhos, eles se comunicavam com aramaico. E a segunda língua era o hebreu. A língua hebreu é uma língua semítica, língua muito antiga naquela região, que foi bem falada desde o início. Por exemplo, Moisés falava hebreus, outros profetas, e assim. Isso durou a influência da língua hebraica quando eles foram cativados para o reino da Babilônia. Então, eles falaram isso bem antes, eles falavam isso no dia a dia, mas quando eles foram cativados, levados, exilados para a Síria, através do o rei Nabucodonosor, a história de Daniel, aí eles aprenderam lá outra língua, aramaico, e quando eles voltaram para o Israel, então misturou todo, eles falavam de aramaico, hebreus, mas o que? Maioria dos livros do Antigo Testamento eram escritos em hebreus. Por exemplo, o livro de Moisés, Levíticos, Gênesis, Números, Deuteronômio, e a maior parte dos livros dos profetas eram escritos em hebreus. Agora, a terceira língua era língua grega. Mas como isso aconteceu? Lembra o rei, aquele se chama Alexandre Grande, em torno de 300 anos antes de Cristo, surgiu um rei muito poderoso lá na Grécia. Ele se chama Alexandre. E o Alexandre, ele fez questão de colonizar o mundo todo. Ele conseguiu. Ele era o grego. Ele colonizou Babilônia, Israel, Terra Santa, maior parte da Europa, maior parte da África, enfim. Ele se tornou um grande imperador, um grande rei. E daí que ele colocou a língua grega como a língua internacional. E por isso, todo mundo, pelo menos, entendia o grego como se fosse do nosso tempo, ou a língua internacional, e inglês, porque em inglês a gente se comunica com outras pessoas em outras nações, outros países, através do inglês. Então, era assim também o grego. Por isso, maior parte também da Bíblia eram escritos em gregos. E, por exemplo, todos os livros do Novo Testamento eram escritos em gregos. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles não ficaram na Terra Santa.
eles foram para a África, Ásia, Europa. Então, a única forma Oi. Alô? Então, a única forma para que os seus escritos possam ser entendidos para o mundo todo, os discípulos de Jesus resolveram escrever a língua grega. E por isso, na Bíblia, foram escritos em gregos, foram escritos em aramaicos. Aramaicos, por exemplo, o livro de Daniel, e maior parte, boa parte, foram escritos em hebreus, porque no tempo de Moisés e os maiores profetas ainda falavam o hebreus. Então, a gente já pode entender um pouquinho, né, que como que a Bíblia é complicado e diferente e assim difícil para a gente entender. Mas assim que acontecia. Agora, do nosso tempo, a Bíblia é muito mais reduzido, muito pequeno para a gente carregar, andar, colocar em casa. Mas naquele tempo era difícil. Por que difícil? Porque ainda não existia a impressora, a gráfica. Então, o povo naquele tempo, eles escreviam na mão. Escreviam na mão. Né? Eles usavam aquela folha grande, pode ser pele de animal, eles chamam de rolo de papel. Rolo de papel, escrevia na mão, eles rolam. Rolam. Um exemplo para entender isso, no Lucas capítulo 4, quando o Jesus foi no templo e ele pegou o rolo de escritura e ele leu. Ele leu. Enfim, por exemplo, um livro, digamos, um livro de Gênesis. Imagina, um capítulo, podemos dizer que é grande, né? Um capítulo desse tamanho. Imagina quantos capítulos o livro de Gênesis. Digamos, um livro tinha um tamanho de um altar. Um altar. E a Bíblia tem quantos livros? 73 livros. Então, Gênesis, pode ser aqui, Salmos. Então, vai assim por diante. Então, a Bíblia naquele tempo era muito grande. Muitos rolos. Então, agora temos privilégio que nós temos nascido hoje. Porque agora já temos uma Bíblia na mão. A gente já pode andar com a Bíblia aqui. Como chama aqui? Isso. Os evangélicos, né, têm costume de andar aqui. Os católicos guardam na gaveta, né? Na gaveta. Mas naquele tempo era difícil. Então, naquele tempo, só os ricos e poderosos, os sacerdotes que tinham acesso da Bíblia. Então, imagina os pobres. Pobres não tinham acesso e tudo. Graças a Deus, o Jesus né, tinha aprendido lá em Nazaré. Quando ele era pequeno, costumava participar também na catequese. Aí ele dominou um pouquinho a Sagrada Escritura. Então,
a gente pode ver que também a Bíblia tem duas partes. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Afinal, o que significa a palavra testamento? Por que a gente chama de Antigo Testamento e por que a gente chama também de Novo Testamento? A palavra testamento significa aliança. Então, o Antigo Testamento, isso se refere à aliança com o povo de Deus, com o Deus. Por exemplo, Moisés fez aliança com Deus, o Abraão também, ele fez aliança com o Deus Pai Todo-Poderoso. Enfim, o Antigo Testamento foi feito para a aliança com Deus e com o povo judeu. Então, o Novo Testamento, isso significa aliança com Jesus, aliança com Jesus Cristo, com todos nós cristãos. Então, os livros que foram escritos em Antigo Testamento eram muitos, né? Eram vários. Vamos citar alguns livros aqui. Gênesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Macabeus, livro de Ruth, Tobias, Judite, Esther, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, livro de Jó, Eclesiastes, Provérbios, Sabedoria, Cânticos, Salmos, Osias, Joel, Amos, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e muito mais pertenciam do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente costuma dizer que existem profetas maiores. Por que a gente chama de profetas maiores? Porque são profetas que escreveram mais. Eles escreveram livro grande. Por exemplo, o livro de Isaías é muito grande. Então, ele é considerado como profeta maior. E Ezequiel também. Ele tem mais contribuição, muitos capítulos que ele tinha escrito, como também o profeta Jeremias. Então, eles são considerados profetas maiores por conta de livro que eles escreveram. Então, os profetas menores que escreveram menos, por exemplo, Joel, Osias, Amos, Abadias, Jonas, são considerados como profetas menores, não por conta que eles eram assim menos valorizados, mas por conta dos livros pequenos que eles tinham escrito. Então, agora, a divisão é de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, todos que foram escritos antes do nascimento de Jesus, os livros eram chamados Antigo Testamento, e o que foram escritos depois do tempo de Jesus são considerados Novo Testamento. Agora vamos citar alguns exemplos do Novo Testamento.
Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos, Filipenses, Gálatas, Tito, que mais? Tessalonicenses, Apocalipse, Hebreus, Efésios, Tiago, Judas, Pedro, João, Atos dos Apóstolos, e muito importantes também, Tito. Então, o Antigo Testamento em si consta 46 livros. 46 livros. Mas o Novo Testamento contém quantos livros? O Novo Testamento são 27 livros. Então, como todo, 46 livros mais 27 livros vai dar 73 livros. Agora, vamos aprofundar mais essa questão de livros. A pergunta que a gente se faz: quais são as diferenças entre Bíblia de católicos e protestantes? Agora estamos nessa questão. A Bíblia dos protestantes só tem menos 7 livros. Só tem 66 livros. Mas o Novo Testamento deles é igual do Novo Testamento da Igreja Católica, que são 27 livros. O que difere só no Antigo Testamento, que eles retiraram. Você lembra quando um padre se chama Martin Lutero, era um religioso, ele assim fez questão de corrigir a igreja, porque ele diz que a igreja estava fazendo todas as coisas erradas. Ele protestou o Papa, protestou a Igreja Católica. Aí ele fez questão de retirar os 7 livros. Os 7 livros são Tobias, Abacuque, 1 e 2 Macabeias. Ainda tem a Sabedoria, Eclesiástico, eram 7. Aí, a gente se pergunta, qual foi o motivo principal por que ele retirou esses 7 livros? O motivo principal, primeiro, eles disseram que esses livros não eram inspirados por Deus. Eles descobriram, assim, alguns erros, coisas contrárias. Então, eles disseram, esses livros não são inspirados. A segunda razão, que esses livros não foram escritos no território dos judeus. O que quer dizer? Todos os livros foram escritos no território de Jesus, no Antigo Testamento. Por exemplo, livro de Moisés, Moisés que fez Gênesis,
e todo o profeta Ezequiel, Jeremias, foram escritos no território de Jesus. Enquanto esses 7 livros foram escritos lá fora. Por exemplo, no tempo do cativeiro, que eles foram cativados para a Babilônia, que foram escritos esses livros. Então, eles dizem, viu? Esses livros não foram escritos aqui na terra de Israel, então não são inspirados. E por isso, eles retiraram. Aí, os judeus, eles tinham uma grande reunião, uma reunião que definiram, eles definiram de quantos livros que eles deveriam ter. Aí eles decidiram, os judeus, entre eles os fariseus, doutores deles, eles decidiram, chegaram à conclusão que no Antigo Testamento só existem 39 livros. E por isso, os judeus, na Bíblia deles, é bem menor do que nós, porque temos Novo Testamento, temos Antigo Testamento. Enquanto os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento. Porque afinal, eles não acreditam em Jesus como Deus. Eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Então, para eles, a Bíblia só tem 39 livros, no qual os protestantes adotaram o princípio, a escola dos judeus. Por isso, os protestantes só têm 39 livros no Antigo Testamento, mais 27 livros no Novo Testamento. Somando todo, eles têm apenas 66 livros. Agora, vamos ouvir também a parte dos católicos. Por que a Igreja Católica decidiram manter os 73 livros como temos hoje? O motivo principal de que o Jesus e os seus discípulos liam, ensinavam também usando os 7 livros, aqueles livros deuterocanônicos, aqueles livros que eles tiraram. No tempo de Jesus, eles citavam esses livros. O livro de sabedoria, de Macabeus, os discípulos de Jesus, eles aceitaram isso de boa. Vocês lembram aquela tradição de 70 pessoas? Aquela tradução Septuaginta? O que acontece? 300 anos antes de Jesus, quando eles foram assim expulsos lá na sua terra, aí tinha invasão. Aí foi um momento de que todos os judeus foram dispersos. Então, foram dispersos, uma boa parte da população foram para o Egito. Foram no Egito. Então, antes do tempo de Jesus, lá na Alexandria, chama de uma cidade de Alexandria, se encontraram lá muitos judeus. E como a Bíblia, a boa parte da Bíblia foram escritos em hebreus, aí os 70 sábios estudados lá no Egito, eles traduziram todos os livros no Antigo Testamento. E quando eles traduziram os livros, constava
os 7 livros. Encontrava os 7 livros lá na tradução Septuaginta. Septuaginta significa 70 homens sábios que traduziram de hebreus para grego, porque como o grego era a língua internacional, aí os judeus que foram lá para o Egito, que não falava mais aramaico, não falava mais hebreu, agora já tinham acesso dos livros do todo Antigo Testamento em grego. E na Bíblia grega se encontra os 7 livros. Então já existiam 46 livros no tempo de Jesus. Então os católicos dizem, não precisa retirar não. Mesmo que esses livros não foram escritos aqui do nosso território, mas Deus também pode inspirar pessoas que vêm de longe. O Deus também pode inspirar pessoas fora do nosso território. A Igreja Católica diz, isso também são inspirados. Afinal, o Jesus lia esses livros, os discípulos de Jesus também, os primeiros cristãos também utilizavam esses livros. Então, na reunião dos bispos do mundo inteiro, 382 aconteceu o concílio em Roma. Lá, concílio em Roma, também decidiram que os livros dos cristãos, dos católicos, são 73 livros. Imagina, de 300 anos depois de Cristo, até que surgiu Martin Lutero, 1600 anos depois, os cristãos já utilizavam os 73 livros. Isso mudou agora que o Martin Lutero retirou. Por isso, no Concílio do Trento, no tempo de Lutero, Martin Lutero, decidiram, afirmaram, fortaleceram ainda mais que realmente os livros da Igreja Católica são 73. E por isso, temos Bíblia com 73 livros. Agora, a próxima pergunta. Como nós vamos saber que essa Bíblia é católica? Será que faz diferença lendo a Bíblia protestante e livro da Igreja Católica? Faz diferença. Quando você abre, primeiramente, o livro da Bíblia da Igreja Católica, lá abaixo do texto se encontra o quê? Tem comentários, né? Comentários. Isso tudo indica de que a gente não pode interpretar a Bíblia de nossa própria opinião, ou seja, do nosso próprio entendimento. Então, tem que acompanhar a interpretação da Bíblia segundo o que a Igreja interpreta. Por quê? Porque a Igreja diz assim, que a Igreja Católica já tem quantos anos de caminhada? Já tem mais de 2000 anos. A Igreja Católica já tem sabedoria acumulada, já tem conhecimento, tudo. Afinal, a Bíblia que apresentou ao mundo todo, através dos concílios, que essa Bíblia é inspirada por Deus, que essa Bíblia é a palavra de Deus,
foi a Igreja Católica, então a gente também escuta o que a Igreja nos ensina. Então, por isso, na Bíblia dos protestantes, não tem comentário. Por quê? Porque eles dizem assim, que cada pode se interpretar no seu jeito. Né? Mas para nós católicos, a gente não pode interpretar do nosso jeito, sem o magistério, sem a igreja. E por isso, né, muitas igrejas que hoje nasce construída aí no mundo todo, já tem milhares de igrejas. Por quê? Se interpretam no seu jeito. Mas nós, católicos, não é assim. Se você interpreta no seu jeito, então você está fora, né, da igreja. Porque a gente sempre acompanha a interpretação do magistério da Igreja Católica. Então, a segunda marca para que a gente pode descobrir que essa Bíblia é realmente católica, quando você abre a Bíblia, se encontra o quê? Se encontra a palavra imprimatur. O que significa imprimatur? Ele que dá a autorização, ele que assina que essa Bíblia é livre de erros. Aqui, ó, imprimatur, por exemplo, isso aqui. Imprimatur Dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e Dom Sérgio da Rosa. Então, esse livro é confiável, essa tradição é confiável, porque tem gente aqui que assumiram a sua responsabilidade. Temos essa segurança de que essa tradição é bem fiel e bem próximo da antiga tradição bíblica, que foram os hebreus gregos. Então, uma das marcas que nós podemos dizer que essa Bíblia é católica. Então, primeiro, os comentários, e depois o imprimatur, e o terceiro, de que esse livro são 73. Se você pega a Bíblia e você descobre que faltando 7, então essa Bíblia é desconfiável. Dá para desconfiar. Agora, vamos para outras questões. Agora, a gente fala um pouquinho sobre o São Jerônimo. Por quê? Porque o São Jerônimo, naquele tempo, não encontrava a tradição latim. Depois, 400 anos depois de Jesus, só encontrava a tradição grega. Qualquer lugar, só uma tradição grega. Aí o Papa Damaso diz, mas como também a língua oficial da igreja naquele tempo era latim, aí ele pediu o Jerônimo para ir lá na Terra Santa estudar os livros originais. Ficou lá 20 anos, estudando, lendo, e fez a tradução que se chama Vulgata. A tradução Vulgata, que era latim, se tornou uma tradução oficial de toda a igreja. Como o latim era a nova língua internacional e da língua oficial da igreja, aí, através de São Jerônimo, conseguiram traduzir a Bíblia para latim. E por isso, a gente comemora a festa dele no dia 30
30 de setembro, no dia da sua morte. Os bispos do Brasil, e por isso que escolheu o mês de setembro para coincidir da festa de São Jerônimo. Então, mais questão aqui. Para a gente ver, quando a gente olha a Bíblia, quem é o centro principal, a personalidade principal da Bíblia? Quando a gente lê a Bíblia, quem é a imagem principal? Tipo, a pessoa principal, a personalidade principal da Bíblia. Jesus Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, tenhamos essa consciência de quê? De que os profetas, Moisés, os profetas maiores, Jeremias, Isaías, já se falava, já profeciam sobre a vinda do Messias, que é o Jesus. Uma vez, Isaías profetiza, se não me engano, Isaías 7, que um dia nascerá um menino de uma virgem, uma menina virgem. Esse menino será o príncipe da paz, será o Emmanuel, que quer dizer, o Deus está conosco. Foi profetizado no Antigo Testamento, e essa profecia se cumpre na vida de Jesus. Então, os livros do Antigo Testamento já falavam sobre Jesus, e agora, quando Jesus nasceu, aí fazia questão também os discípulos de Jesus. O Novo Testamento fala tudo sobre a vida de Jesus. Mateus fala de Jesus, João, São Paulo, outros tantos discípulos falavam de Jesus. Conclusão, Jesus que é o centro da Bíblia. E como diz na Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, que o Deus amou tanto o mundo, a fim de que Ele envia o seu Filho amado, para que todo que crê nele haverá vida eterna, e quem não acredita nele será condenado. Então, o Jesus é o centro principal da Bíblia. Então, temos, assim, pergunta assim aqui. Quando a gente lê a Bíblia, quais são as nossas atitudes, comportamentos? Como a Bíblia não é um livro normal, como a Bíblia é inspirada por Deus, como a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente lê, a gente não lê como se fosse um jornal, ou livro de ciência, história, mas como a palavra de Deus. Então, antes que você lê, você inicia com oração, e quando você termina a ler, você termina com a oração. E depois, quando a gente ler a Bíblia, a gente vai se perguntando: o que Deus está dizendo para mim? A gente não lê a Bíblia para, vou ler a Bíblia porque o meu vizinho, assim, eu vou proclamá-la que ele está errado, ele está condenado. Mas eu vou ler a Bíblia porque quero ouvir a palavra de Deus para mim. O que está dizendo a Deus para mim? Porque a palavra de Deus, como diz o livro dos Hebreus, viva e eficaz e capaz de transformar a nossa vida. Como São Pedro diz, que toda a Escritura foi inspirada e útil para nos ensinar, para nos corrigir,
para nos orientar e para nos mostrar o que é a justiça de Deus. Então, a Bíblia é muito especial. Agora, o que a Bíblia produz em nossa vida quando a gente se lê? A Bíblia produz sabedoria, esperança, alegria, nos ilumina, nos educa, nos corrige, viva e eficaz, nos dá clareza, lâmpada, porque Jesus diz, a palavra de Deus é muito importante em nossa vida, porque o homem não só viverá de pão, mas também o homem vive como as palavras que procedem em sua boca. Não quero, o que eu quero é a sabedoria e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. Agora, hora de pergunta e resposta. Isso é uma hora de exposição bíblica. Depois, estamos agora no momento de pergunta, suas dúvidas, suas experiências. Se você tem experiência especial, pode compartilhar também aqui no nosso meio. Porque você passou muitas informações, então. Quando eu participei de uma formação bíblica, Isso. então a pessoa que dava a formação para a gente, eu dizia que o livro de Gênesis, o último a ser escrito. O livro de Gênesis? O livro de Gênesis foi, como os estudiosos dizem, que foi o Moisés que escreveu. Moisés escreveu 5. Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômios, e tem outra também. Hã? Isso. Aí, esses 5 livros que a gente chama de Torá, né? Torá, os livros da lei, os livros da lei, foram atribuídos para Moisés. E o Moisés nasceu quando? 1000 anos antes de Jesus. Então, nessa época que foi escrito esses livros. Então, a gente não pode dizer que o livro de Gênesis que foi o último que foi escrito, porque foi bem antes, né? Foi bem antes. Aquelas tábuas. Aquelas tábuas foram escritos os 10 mandamentos. Mas o restante das leis foram escritos na mão, né? Na mão. Na outra comunidade, alguém perguntou, padre, não foi os homens que escreveu a Bíblia, foi Deus. Mas eu falei, né? São aqueles 10 mandamentos que Deus que escreveu, que entregou na mão de Moisés, já eram prontos, mas eram 10 mandamentos. Mas o restante foram homens que escreveram, iluminados, inspirados por Deus. Né? Dona Glória, Nunes. Então, você está dizendo que a Bíblia judaica, né, é diferente da nossa, né? É isso. Então, mas se Jesus era judeu, por que os judeus não aceitam Jesus? Ah, sim. Os judeus, eles não aceitam Jesus porque não passam no critério. Né? Os judeus, eles estão esperando até agora um Messias. Um Messias que liberta em todos os sentidos. Né? Economia, poder e tudo, igual Davi. Né? Davi libertava os judeus. Né? Expulsaram, mataram todos os inimigos. Esse tipo de Messias que eles estão esperando. Mas Jesus diz, o meu reino é não daqui. O meu reino está no céu. E por isso os judeus agora,
eles estão se preparando para construir o terceiro templo. Porque o primeiro templo que o Salomão fez foi destruído pelos reis da Babilônia. O segundo templo que o Herodes construiu foram destruídos pelos romanos. E agora eles queriam estabelecer esse terceiro templo para que quando esse terceiro templo fosse construído, o Messias deles vão chegar. Mas para nós, católicos, cristãos, o Messias já foi, já chegou. Né? Então, os judeus até hoje esperam Esperam o Messias. não acreditar em tudo que É. Jesus passou por aqui, fez Se você perguntar a um judeu, o que você acha sobre Jesus? O que você se trata com Jesus? Ele é um homem sábio. Ele é o nosso irmão. Né? Assim que eles falam. Os protestantes dizem, né? Alguns, né? Que os nossos 10 mandamentos estão errados. Ah, sim. Eles falam muito disso. Uhum. É porque quando você ler a catequese da igreja, é muito bem reduzido, né? Muito bem reduzido os 10 mandamentos, né? Não matarás, honrará os seus pais, então, amar a Deus. Mas se você olha o livro de Gênesis, capítulo 20, onde se encontra todos os detalhes, são muito grandes, né? Muito grande os mandamentos de Deus. Mas, na minha opinião, e acho que, como Jesus já reduziu os 10 mandamentos em uma palavra só. O amor, né? Amar a Deus de todo o teu coração e amar o seu próximo. Compreendo tudo isso, você já cumpre todos os mandamentos. Também não adianta nem você escrever tudo no livro, todos os detalhes, as leis, mas eu acho que a questão de a gente facilita. Fica mais fácil, lindo, né? Se tudo é reduzido. Não matarás, honra o teu pai e mãe. Não tem nada de muitos textos em cima de texto. Mas isso que os protestantes dizem. Você viu? Os católicos, eles tiraram os 10 mandamentos, então eles são os demônios, inimigos de Deus, porque eles tiraram, por exemplo, o sábado, tiraram aqueles não adorarás a imagem, né? Está tudo isso no 10 mandamentos. Mas para nós, né? A gente não adora a imagem, nem adora os ídolos, enfim. Já está tudo explicado, né? No 10 mandamentos que temos na parte dos católicos, que a gente não adora imagem, a gente não adora outros deuses, e também o sábado também já foi trocado para domingo. Né? Se eles querem discutir, temos um bom argumento para dizer que a antiga lei já foi trocada pela lei de Jesus, que é o domingo. Logo depois, nós fomos uma reunião normal, em que ficou declarando a nossa reino poder agora para sempre. Quando nós estamos no meio protestante, a gente faz essa linguagem. Quando nós estamos no nosso meio, é incriminado. Isso está correto? Quando a gente ora o Pai Nosso, né? Alguém tem a sua experiência, opinião? Não, eu acho que
Antigamente nós não usávamos, né? Esse pedaço ficava só restrito ao presbitério, né? Ao padre. Isso. Tá? Mas depois ficou liberado para nós usarmos também. E os protestantes, pode falar, os evangélicos, eles sempre fazem Pai Nosso com essa terminação. Eles usaram o Pai Nosso completo. E da nossa liturgia, da nossa missa, a gente, até dizer amém, não é até dizer amém depois do Pai Nosso é proibido. Por quê? Porque a Santa Missa ainda não terminou. O amém, a gente só diz amém quando já termina a oração. A gente faz a oração, entra no círculo bíblico e a gente dá essa terminação. É assim, não quer dizer o seguinte, que nós rezamos o Pai Nosso, né, a gente termina o Pai Nosso, o Amém, fora da missa. Isso. Porque fora da missa a gente pode falar o Amém. Isso. Fala Amém na missa. É na missa. Fora Amém. Por que depois se fala, nossa vida poder agora fazer? No nosso meio. Como tem os protestantes, a gente fala em respeito a eles, né? Mas não só tem católico. Deve ou não falar isso? Essa embolia não é correta. Eu acho que não tem erro não. Desde que fora da Santa Missa. Não que outro. Mas fora da missa, oração da reunião e catequese, eu acho que cada um pode fazer o seu jeito. Eu fiquei tão habituada que eu acabo e faço Dentro da missa? depois da missa, quando eu faço a reza, eu penso que eu Acho que no terço não tem problema não. Eu estou fazendo essa pergunta porque a minha catequista, ela sempre falava assim, olha, o que é do leigo é do leigo. O que é previsto na Santa Missa é Isso. acontece muito isso comigo, quando eu estou embaixo do trabalho, eu sou protestante. Eu costumo não fazer. Mesmo na reunião? Então, eles me perguntaram por que eu não rezo na expresso. Não, porque Pai Nosso é Pai Nosso. E ele, quando ele fala, Pai Nosso é o nosso reino, ele fala o teu reino. Eu falo, nossa. Então, tem algumas palavras, né, que ofertam. Isso. Lá na minha terra, a gente ora também, isso aqui, o final, né? E acho que a questão de cada cultura, né? Cada costume da região, né? Acho que a igreja não define essa questão. Cada um pode fazer o que acha melhor. porque são duas palavras que estão no mesmo significado. Então. Você só você. Vamos falar nosso. Então, tem pergunta relacionada com a Bíblia? Isso. Nós católicos temos várias edições de Bíblia, né? Isso. A Pastoral, a Maria, e ela foi, a Bíblia, a primeira foi escrita em hebraico, né? Isso. Depois, como o senhor falou aí, aramaico, Grego. né? Três línguas, a princípio. Tá. As nossas Bíblias, com essas edições todas que nós temos, qual é a mais fidedigna? Qual é que segue mais a primeira? Sim. A primeira tradução. Agora, eu acho que o CNBB, acho que fez uma nova tradução que disseram que é muito próximo do texto original. Eu não sei qual é o nome desta edição, mas de modo geral, a tradição católica é sempre muito próxima
do original. Por ejemplo, da minha terra, lá também outra língua. O que os padres fizeram? Eles foram para Terra Santa, eram 6, né? Estudaram lá, e lá fizeram a tradução de lá para a minha língua materna. Isso também acontece aqui no Brasil, né? Tem muitos padres que estudam lá fora, e quando voltam aqui no Brasil, eles fazem tradução, né? Eu tenho uma Bíblia do Perezinho. Tem a imprimatur do bispo também? Se Sim. ele quiser, católica, ela foi indicada pelo padre que disse que é bom fazer o estudo por ela. Sim. E nós temos também uma Bíblia grandona, que é Bíblia de estudo. Uhum. Aí por isso eu faço essa pergunta, porque dizem que tem Bíblia que ela não tem uma boa tradução Sim. da língua do hebraico, da língua. Eu acho que a Isso. pastoral tem uma linguagem mais assim, Popular. pra gente, mais popular. As outras têm até uma linguagem boa, mas eu acho que essa tem uma linguagem mais Essa que pastoral. Bíblia pastoral. Mais popular pra gente que tem pouco conhecimento, né? Isso. A pastoral é mais fácil. Mais fácil de você ler e entender, né? Do que os outros. Isso. Um pouco mais. Mas, Tem muita discussão. Eu confesso. Sim. Uma coisa que entra também muita discussão é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro profético, não é? Isso. Ele foi escrito por São João, Evangelista. estava preso numa ilha, mas ele escreveu muito em código, porque tudo que ele fazia, os soldados revisavam. E o pessoal fala muita coisa que uma vez era para quando foi criado, ele explicou. Ele usou aquele número 666. Isso. Usou a besta, por quê? O número 666 era do imperador. O imperador ele propagava o pecado. Então aquele número é o número da besta, o número do pecado. Aí eles criam uma mitologia em torno desse número. Isso. Que é uma coisa que São João usou como símbolo que a gente não siga o pecado. Então, ele pediu ao imperador que não podia falar o nome dele, por uma besta. Aí existe um conflito quando as pessoas falam daquela passagem. Acho que o livro tem tanta coisa importante, né? Essa passagem são as que as pessoas mais contestam. Isso. Então, a gente uma vez, o padre que estava na gente, ele explicou. Olha as pessoas que aqui nem tanto, mas lá no interiorzão, né? Não tem aquela vontade de conhecer, de viver, e muito medo de Deus. Isso. Né? O senhor já deve ter passado por isso, já deve ter encontrado pessoas assim. As pessoas veem Deus como um carrasco que mata, que abandona, que queima, que não é isso, né? E tudo isso, eles têm. Eu tenho um testemunho até de um rapaz que estudou o livro do Apocalipse, quando ele chegou nessa parte aí, ele fugiu para o mar. Sim. Com medo. Estava trazendo de volta para casa e ficou assim um bom tempo assim, meio confuso. Então, essa parte, eu já estudei várias vezes, tentei entender, já conversei com pessoas que entendem muito melhor de Bíblia que eu, inclusive padres, uma teóloga que tinha uma empatia, explicava muito para a gente essas passagens. E depois eu fui entendendo, eu fui lendo o livro do Apocalipse até entender aquelas mensagens. Agora vou revelar para vocês um segredo para ler a Bíblia. Porque quando a gente assim convida alguém a ler a Bíblia, mas quando na hora de pegar a Bíblia, grande, aí já desanima, né? Já desanima. Aí eu vou apresentar esses 5 livros que você lê
E lendo esses livros, como se fosse você já está lendo a toda a Bíblia. Então, primeiro, os primeiros 4 capítulos de Gênesis. Por que os primeiros 4 capítulos de Gênesis? Porque fala sobre criação. Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem e a mulher, e assim vai por diante. Os primeiros 4 capítulos. Não precisa ler tudo. O Gênesis chega até 30 capítulos, mas só apenas os primeiros 4 capítulos. Terminando isso, vai para o Evangelho. Evangelho de São Mateus. E depois, porque Mateus, isso relata sobre o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus e tudo. Então, primeiro, Gênesis, 4 capítulos, primeiros 4 capítulos, depois Mateus, depois Evangelho de São João. Evangelho de São João, porque o São João, ele apresenta Deus como amor, né? Ele fala sobre muito mais de amor. Foi por amor que nós somos salvos, foi por amor que Deus desceu do céu, da terra, enfim. O livro de São João, Evangelho de São João. O quarto, livro dos Atos dos Apóstolos. Por quê? O Atos dos Apóstolos relata sobre a primeira comunidade cristã, a igreja primitiva, né? Como Paulo foi evangelizar lá em outras cidades, outras nações, como os discípulos foram perseguidos, foi o nascimento da igreja. Então, já é 4, né? O último, aquele que você falou, o Apocalipse. O Apocalipse. Então, primeiro 4 capítulos de Gênesis, segundo o Mateus, depois São João, depois Atos dos Apóstolos, depois Apocalipse. Diz que lendo esses livros, você já é considerado como experiente. Experiente, craque. Não é craque de outra coisa, mas craque da Bíblia. Entendeu? Uma vez um evangélico falou para mim que se eu lisse o Apocalipse eu ia morrer. Eu fiz uma experiência, vocês lembram que na minha pregação, eu convidei pessoal, né, para ler um evangelho. Eu fiz uma experiência, eu li o Evangelho de São Marcos. Eu precisava só 2 horas. 2 horas para terminar, né, a leitura de livro de São Marcos. Enfim, temos tempo, né? Mas às vezes a preguiça vem, né? Então, mais uma pergunta, se não tiver, já vamos encerrar nosso encontro. Então, muito obrigado, né, pela sua presença, né, desse dia, esse encontro. Podemos ficar de pé e vamos encerrar juntos a oração que o Jesus mesmo, a personagem principal da Bíblia nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos rezar também uma Ave Maria, para que a Nossa Senhora nos interceda. Nossa Senhora que é muito próximo com o Jesus, nos
sempre ilumina, mostra o caminho, livre de todo o mal, de todo o pecado e de todo o perigo também. Ave Maria, graça. O Senhor convosco, bendito sois das mulheres, bendito do fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Antes de ir embora, vamos passar aqui para o Claudinho, que é a bandeira da frente, final, delicioso. Obrigado. Fecha aí para mim. Vou lá com ela.